Quem aí já imaginou um país tão compacto que caberia dentro de um bairro pequeno das grandes metrópoles, mas ao mesmo tempo concentra algumas das maiores fortunas do planeta? Pois é exatamente disso que vamos falar hoje, o Principado de Mônaco. Sim, o lugar onde as pessoas não pagam imposto de renda, onde há iates maiores que muitos apartamentos por aí e onde o número de policiais é surrealmente alto em comparação à população. E, acima de tudo, um microestado conhecido por não ter pobreza alguma. Quer entender por que esse lugar é tão diferente e tão cheio de surpresas? Então, bora começar nossa viagem virtual. Hoje, o Belo Mundo te leva para dentro de um país onde não existem pobres. Número 1. Localização e dados gerais. Quando a gente fala em Mônaco, a primeira coisa que vem à cabeça é luxo, glamour e, claro, dinheiro. Muito dinheiro. Mas antes de entender como esse pedacinho de terra se tornou tão exclusivo, vamos dar uma situada rápida? Mônaco é simplesmente o segundo menor país do mundo, ficando atrás só do Vaticano. E quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo. Apenas 2,02 quilômetros quadrados. É tão minúsculo que dá para atravessar o país todo a pé em menos de 1 hora. Parece brincadeira, mas é verdade. Apesar de minúsculo, esse microestado tem uma localização invejável, rodeado pela França e banhado pelas águas azuis do Mar Mediterrâneo, bem no coração da badalada Riviera Francesa. Isso explica porque, mesmo sendo tão pequeno, o país reúne praias maravilhosas, prédios que parecem arranhar o céu e montanhas que criam um cenário digno de filme. E mesmo não fazendo parte oficialmente da União Europeia, eles usam o euro como moeda oficial, graças a acordos especiais. Ou seja, tudo facilita para que Mônaco seja um lugar absolutamente sofisticado, com uma infraestrutura de primeiro mundo e atrações que conquistam visitantes do planeta inteiro. Agora, o que realmente chama a atenção em Mônaco é algo quase surreal. Praticamente ninguém vive em situação de pobreza por lá. Isso mesmo, pobreza zero. Número 2. Família Grimaldi. Antes de Mônaco se tornar esse destino dos sonhos, cheio de Ferraris e cassinos luxuosos, o lugar já carregava séculos e séculos de história. Tudo começou no século XIII, quando um líder rebelde genovês chamado Francisco Grimaldi decidiu tomar uma fortaleza que ficava exatamente onde hoje está o pequeno país. Para isso, ele apostou numa ideia bastante curiosa. Disfarçou-se de monge franciscano e pediu abrigo na fortaleza, como se fosse um religioso em busca de proteção. Os guardas caíram nessa, abriram os portões e pronto. Francisco Grimaldi e seus homens invadiram e tomaram posse do lugar. O plano deu tão certo que, desde então, a família Grimaldi governa Mônaco até os dias atuais. Aliás, hoje o país é uma monarquia constitucional. Isso significa que há um príncipe comandando a nação, mas também um governo eleito e instituições democráticas funcionando normalmente. Atualmente, quem está à frente é o príncipe Albert II, filho da icônica atriz hollywoodiana Grace Kelly, que virou princesa ao se casar com o príncipe Rainier III. O casal se tornou símbolo máximo de glamour e elegância, embora também tenha passado por dramas dignos da realeza. Dizem, inclusive, que existe uma espécie de maldição sobre os Grimaldi. A lenda conta que um monge, irritado com a estratégia de Francisco, amaldiçoou toda a família para que nunca encontrassem felicidade plena no amor. Coincidência ou não, várias tragédias marcaram os Grimaldi, sendo a mais famosa o acidente fatal sofrido por Grace Kelly. Lendas à parte, Mônaco só virou oficialmente um país soberano em 1861, depois de assinar acordos com a França. Desde então, os Grimaldi vêm se esforçando para garantir a independência e, acima de tudo, a prosperidade desse território minúsculo. E olha, eles conseguiram com perfeição. E já já falaremos mais sobre isso. Número 3.
fatos culturais e curiosidades. Mônaco pode ser pequeno no mapa, mas é enorme em curiosidades. A língua oficial do país é o francês, porém existe ainda um dialeto local, o monegasco, que alguns moradores mais tradicionais mantêm vivo. Aliás, diversidade linguística é algo comum por lá, já que cerca de 75% dos residentes são estrangeiros. Ou seja, ouvir italiano e inglês pelas ruas também é bastante frequente. E por falar em identidade, você sabia que a bandeira de Mônaco é praticamente idêntica à da Indonésia? Ambas têm duas faixas horizontais, uma vermelha em cima e uma branca embaixo. A diferença mesmo fica só na proporção. A Indonésia é mais larga, mas na prática parecem gêmeas separadas no nascimento. Outro fato curioso é que, apesar de ser um país independente, Mônaco não tem forças armadas próprias. Eles contam apenas com uma pequena guarda real que fica responsável pela segurança do príncipe e do palácio. Para a defesa mesmo, o microestado depende da França. O país vizinho é quem cuida do território em casos extremos. E se o assunto for educação, Mônaco também tem suas particularidades. Existe apenas uma universidade oficial, a Universidade Internacional de Mônaco. Mesmo assim, o nível do ensino básico é altíssimo, com escolas oferecendo até ensino bilíngue ou trilíngue, para preparar desde cedo as futuras gerações cosmopolitas. Para fechar com chave de ouro essas curiosidades, o país tem até sua própria seleção nacional de futebol, mas não espere vê-la disputando Copa do Mundo ou Eurocopa. Isso porque ela não é afiliada à FIFA nem à UEFA. Por outro lado, o famoso clube AS Mônaco compete no campeonato francês e já chegou à final da UEFA Champions League em 2004, mostrando que, quando se trata de esporte, o tamanho realmente não importa. Número 4. Playground de bilionários. Agora que você já conhece a história e as curiosidades desse país tão peculiar, deve estar se perguntando: como foi que um lugar tão pequeno, sem indústrias pesadas ou grandes recursos naturais, virou sinônimo de luxo e riqueza extrema? A resposta tem vários ingredientes, mas dois são essenciais. Primeiro, vamos falar do turismo de luxo. Lá no século XIX, o príncipe Charles III teve a brilhante ideia de abrir um cassino em Monte Carlo para dar uma animada na economia local, que não estava indo muito bem. Sim, o mesmo do 007. E deu tão certo que o cassino acabou atraindo milhares de turistas endinheirados, transformando a cidade num ponto obrigatório de diversão sofisticada. Com o tempo, Mônaco começou a ampliar suas atrações. Vieram óperas grandiosas, teatros renomados, corridas de iates luxuosos, eventos culturais de peso e, claro, o lendário Grande Prêmio de Fórmula 1, que transforma as ruas estreitas da cidade em um circuito frenético de velocidade, dinheiro e glamour todos os anos. E não tem como falar de Fórmula 1 sem mencionar Ayrton Senna, né? O brasileiro é simplesmente o rei de Mônaco, com 6 vitórias, 5 delas seguidas, que até hoje são recordes difíceis de serem batidos. Não à toa, Senna é uma verdadeira lenda por lá. Só que o luxo não é o único atrativo. O outro segredo da prosperidade de Mônaco é sua política fiscal. Acredite se quiser, para a maioria dos residentes não existe imposto de renda. Pois é, minha gente, 0 imposto sobre renda. É exatamente isso que atrai celebridades, atletas famosos, grandes empresários e bilionários de todo o mundo que vêm nesse micro. País a chance perfeita para guardar suas fortunas sem tributações pesadas. Junte a isso a localização incrível, o clima mediterrâneo agradável, segurança reforçada e todo o charme da Riviera Francesa e pronto. Mônaco virou oficialmente o playground dos bilionários. Não é à toa que o metro quadrado por lá custa uma fortuna, chegando a 50, 60 e às vezes até 100 mil euros. Um preço que muita gente está disposta a pagar para viver nesse verdadeiro paraíso fiscal cercado de luxo e sofisticação. Mas vamos combinar.
Ricos e milionários existem em vários lugares do mundo, né? O grande diferencial de Mônaco, além de todo esse glamour e poder aquisitivo, é o fato de que aqui não existe pobreza. Sim, você ouviu bem. Aqui não tem gente precisando de auxílios governamentais ou sobrevivendo com salário mínimo. Mas será que isso significa que todo mundo que trabalha por lá, como garçons, domésticas ou manobristas, ganha fortunas? Bom, isso eu te conto daqui a pouco. E aconselho você a ficar por aqui, porque quem sabe não aparece uma boa oportunidade de ganhar euros trabalhando em Mônaco. Mas segura aí e controla as emoções, porque antes eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para turistar nesse lugar com riqueza. E o melhor, sem gastar nada. E por falar em não gastar nada, já aproveita e deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa as notificações. É rápido, não custa nada e você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis e inéditos para você. Número 5. Cassino de Monte Carlo e os nativos não podem jogar. Lembra que falamos há pouco sobre o icônico Cassino de Monte Carlo? Pois bem, não dá para começar nosso roteiro sem passar por lá. Afinal, esse é praticamente o coração turístico de Mônaco. Só de olhar para ele, você já percebe que é coisa de filme. Uma construção lindíssima com arquitetura neoclássica, projetada pelo mesmo arquiteto da Ópera de Paris, Charles Garnier. E não é só aparência, não. O interior é puro glamour, com salões decorados, lustres enormes e todo aquele luxo que você imagina. Ali dentro, a diversão rola solta com jogos de mesa clássicos como pôquer e roleta, além dos caça-níqueis. Para completar o passeio, o local ainda oferece um teatro, ópera, museu e restaurantes requintados. Já entendeu por que James Bond passou por lá, né? Inclusive, falando no Agente 007, existe até um túnel secreto que conecta o cassino ao luxuoso Hotel de Paris, bem em frente. Esse túnel é usado especialmente por celebridades e VIPs em eventos exclusivos. Afinal, tem coisa mais James Bond do que isso? Para conhecer o saguão, a entrada é gratuita. Mas se você quiser se aventurar nas mesas de jogo, precisa pagar uma taxa e, claro, seguir um dress code bem rigoroso. Nada de bermuda, regata ou chinelo. Lá a elegância é levada muito a sério. Agora, quer saber o detalhe mais curioso de todos? Os próprios cidadãos de Mônaco são proibidos por lei de jogar no cassino. Pois é, essa regra surgiu lá no século XIX, quando o príncipe Carlos III ficou preocupado que os locais pudessem gastar todo o seu dinheiro na jogatina. Desde então, o Cassino de Monte Carlo virou oficialmente um lugar para estrangeiros gastarem à vontade sem culpa, mantendo intacta a riqueza dos monegascos. Claro que na prática isso não muda quase nada. Afinal, praticamente todo mundo que você encontra em Mônaco é estrangeiro mesmo. Mas convenhamos que essa história dá um charme a mais para esse lugar, não é mesmo? Número 6. Lugares. Nem só de Fórmula 1 e cassinos vive Mônaco. Se você curte história, visite o Palácio do Príncipe e o bairro chamado Monaco-Ville, lá no alto do Le Rocher. É onde a família Grimaldi mora oficialmente, com troca da guarda todo dia ao meio-dia. Bem perto, fica a Catedral de Mônaco, onde estão enterrados membros da realeza, incluindo Grace Kelly. Outro ponto imperdível é o Museu Oceanográfico, fundado pelo príncipe Albert I. Ele conta com um aquário incrível e exposições sobre baleias e pesquisas oceânicas. Já o Jardim Exótico apresenta cactos, suculentas e uma caverna pré-histórica cheia de estalactites. Se preferir algo zen, tem também o Jardim Japonês, construído em 1994, com lagos e casas de chá. Quer ver iates milionários? Então passeie pelo Porto Hércule. E para quem quer tomar banho de mar, a Praia de Larvoto é a opção oficial. Apesar de pequena e artificial, tem mar calmo, bares e restaurantes. Se faltar espaço na areia, muita gente improvisa no concreto em formato de arquibancada, curtindo a vista do Mediterrâneo sem grandes preocupações. Número 7. Gastronomia.
Depois de turistar, nada melhor que comer certo? Mônaco respira a chamada haute cuisine. São inúmeros restaurantes estrelados, comandados por chefes renomados. A culinária tem muita influência francesa, italiana e, claro, elementos mediterrâneos. Se você quiser se esbaldar em pratos ultra sofisticados, aqui é o lugar. Um dos restaurantes mais famosos é o Le Louis XV, comandado pelo renomado chefe Alain Ducasse. O restaurante fica dentro do icônico Hotel de Paris. E não é raro encontrar pratos que ultrapassam facilmente 200, 300 ou até 400 euros por pessoa por uma simples entradinha. Para quem quer algo mais acessível, dentro do possível, há opções de cafés, bistrôs e mercados com propostas mais simples. Os pratos típicos também refletem a riqueza local, e nesse quesito, dois se destacam bastante: o brandamincium e a fugaça de Monégu. O brandamincium é um bacalhau preparado com alho, azeite, cardos, uma planta típica da região, e molho branco. Já a fugaça de Monégu lembra muito a fogaça italiana, mas com um toque especial, recheada com avelãs, amêndoas e anis branco e vermelho. É imperdível. E para acompanhar esses pratos, que tal uma bebida local? Mônaco tem sua própria cerveja orgânica, produzida na Brasserie de Mônaco, uma pequena cervejaria localizada no porto. Eles utilizam maltes orgânicos selecionados manualmente e um sistema moderno totalmente automatizado. Inclusive, foi essa cervejaria que criou uma cerveja exclusiva para o casamento do príncipe Albert II. Uma cerveja digna da realeza. Número 8. O país sem pobres. Agora chegamos ao ponto mais intrigante dessa história toda: a fama de que em Mônaco não existem pobres. E quer saber? Essa afirmação é realmente verdadeira. Pelo menos é isso que mostram as estatísticas oficiais que apontam para uma taxa de pobreza zero no país. Na prática, o custo de vida em Mônaco é tão alto, mas tão alto, que simplesmente não dá para alguém com um salário comum morar lá. Só para você ter ideia, um pequeno apartamento pode custar milhões de euros, e o preço do metro quadrado é um dos mais caros do planeta. Isso acaba criando uma espécie de seleção natural financeira. Quem não tem dinheiro suficiente simplesmente não consegue se estabelecer no Principado. Mas e as pessoas que trabalham em serviços gerais, como garçons, motoristas, balconistas e empregadas domésticas? Será que elas ganham fortunas? Não exatamente. A maioria desses trabalhadores não mora em Mônaco. Eles vêm de cidades vizinhas da França ou da Itália e voltam para casa no final do dia. Afinal, seria impraticável alugar ou comprar imóvel no Principado ganhando um salário comum. Resumo: ninguém passa fome ali porque ninguém consegue se manter lá se não tiver dinheiro. O que soa quase bizarro, mas é assim que funciona. Número 9. Segurança que impressiona. Para fechar com chave de ouro essa nossa viagem, não dá para deixar de lado um dos aspectos mais impressionantes de Mônaco: a segurança. Afinal, quando se tem tantos milionários e bilionários circulando livremente, segurança não é luxo, é item básico. Dá para acreditar que, em Mônaco, existe um policial para aproximadamente cada 70 habitantes? Pois é, dependendo da fonte, esse número varia. Mas ainda assim, é uma proporção absurda de tão alta. E se isso não bastasse, todo o Principado está literalmente coberto por câmeras de segurança. Se você der 2 passos, já está sendo filmado. Virou a esquina? Lá está outra câmera te observando. Com todo esse monitoramento, o resultado é óbvio: crimes praticamente não existem. Assaltos, roubos e furtos são tão raros que chegam a ser notícia quando acontecem. Moradores e turistas circulam com relógios caros, carros esportivos luxuosos ficam estacionados sem medo na porta dos restaurantes, e ninguém precisa olhar para trás, preocupado com alguma surpresa desagradável. Claro, para quem vem de fora, especialmente de países com altos índices de violência, pode parecer estranho ou até exagerado esse Big Brother monegasco. Mas para quem mora ali,
é simplesmente mais um conforto. Afinal, poder andar tranquilo com seu Rolex no pulso ou deixar a Ferrari aberta sem medo não é privilégio que se vê em qualquer lugar, não é mesmo? E aí, o que achou dessa segurança quase inacreditável? Consegue se imaginar vivendo num lugar assim? Depois de tanta história e extravagância, eu te pergunto: qual dessas curiosidades te pegou mais de surpresa? Você já sabia que os próprios monegascos não podem jogar no cassino de Monte Carlo? Ou que quase ninguém mora ali se não for cheio da grana? Deixe sua resposta nos comentários. Se curtiu esse conteúdo, já sabe. Deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima aventura.